Programa Café com o Vereador no ar aqui pela TV Câmara, canal 5.3. Seja muito bem-vindo. Hoje recebendo aqui o vereador pelo Podemos, vereador Eduardo Preto. Seja muito bem-vindo também, vereador. Obrigado, André. Obrigado ao público que nos assiste pela TV Câmara. Tá certo. Vereador Eduardo Preto, como tem sido a sua experiência neste mandato? O senhor acredita que tem conseguido corresponder às expectativas da população e atender às principais demandas que chegam até o senhor? Então, 1 ano e 6 meses de mandato, já vamos no segundo recesso parlamentar daqui umas 2 semanas, mas dizer que a expectativa e o que a gente pensava enquanto mandato era não deixar a gente abandonar a base, as raízes, as comunidades e a escuta com a população. Uma das coisas que nós fizemos na campanha foi prometer que teríamos um gabinete regional na nossa região para ficar mais próximo da população, de fazer de fato essa escuta, de recolher as demandas. Muitas pessoas não têm condição de vir aqui por causa do horário no gabinete institucional na Câmara, então por esse motivo eu resolvi abrir um gabinete na região. Eu atendo lá todas as quintas-feiras, tem horário marcado também quando as pessoas que querem fora do horário de trabalho delas conversar com a gente para levar suas demandas, suas indignações, seus anseios de melhoria para a comunidade. Então, a expectativa foi muito boa nesse primeiro ano de mandato. Muitos recursos conquistados. Agora, nesse segundo ano, nós já estamos com algumas emendas sendo executadas. E, mais importante, dar cara, ser transparente, falar a verdade com a comunidade. Eu acho que a avaliação nossa enquanto mandato, do nosso grupo político, é que nós estamos realmente fazendo a escuta, a conversa e falando a verdade com as pessoas e levando política pública efetiva para toda Montes Claros. Correto. E quais têm sido as principais prioridades do seu mandato nesse primeiro semestre de 2026? André, então assim, são várias. Eu não trato, enquanto mandato, só de um vereador de uma pauta, de cada determinada ação. Nós trabalhamos de acordo com as vertentes que são apresentadas para nós. Mas é evidente que tem algumas que a gente trabalha de forma mais intensiva. Por exemplo, nós temos tratado com muita responsabilidade a questão do descarte regular do lixo. Nós temos trabalhado muito de fortalecimento das entidades sociais, né? O público do terceiro setor. Nós temos tratado muito a questão do trânsito em Montes Claros, da questão de infraestrutura da cidade. Então, eu, enquanto vereador, eu estou trabalhando muito como desafio de melhorar num conjunto, um coletivo. Então eu acho que eu não posso falar que o nosso mandato é voltado para só A ou X, sabe? Nós temos defendido muito a infraestrutura da cidade, melhorar essa questão de drenagem, de limpeza urbana, de conscientização, de ter consciência no trânsito, de melhorar e fortalecimento as entidades sociais que prestam serviço, na maioria das vezes, 90% do poder público, elas que escutam as pessoas e estão lá na ponta, na comunidade. Então eu estou trabalhando muito pelos parques, praças de Montes Claros. Eu acho que territorialmente Montes Claros cresceu demais. Muito. Só que agora nós temos que evoluir culturalmente de como portar dentro de uma cidade desse tamanho. Correto. A pavimentação asfáltica continua sendo uma das principais reivindicações dos moradores de Montes Claros. Como o senhor tem trabalhado para atender essas demandas e quais os bairros, os próximos bairros serão beneficiados aí com a pavimentação? Esse é um assunto muito importante porque a população que paga imposto, ela precisa e ela merece ter o asfalto. E a gente preocupa e fala a verdade com a população, porque na maioria das vezes não basta só a pavimentação asfáltica. Precisa de um contexto de fluxo de água, de chuva, que às vezes ela recebe, então precisa da drenagem. Então existe todo um processo. A gente tem trabalhado, a gente tem conseguido também, juntamente com o Executivo, com o prefeito Guilherme, de levar essa política pública, né, de infraestrutura para as pessoas que pagam imposto. E a gente não tem prometido.
A gente vem fazendo estudo, levantamento, tem colocado as emendas parlamentares nossas individuais, e aí quando vai dar a ordem de serviço, a gente comunica a população. Porque fica naquela esperança, né? A política é muito assim, nós vamos fazer asfalto, aí tem 40 anos que uma rua lá está com essa promessa. Então, como eu trato o nosso mandato com muita seriedade, responsabilidade, compromisso com a população, a gente faz todo estudo, levantamento, e quando a gente sabe que vai dar ordem de serviço para realmente ser executada esse serviço, a gente leva para a população que vai começar a obra. A gente praticamente tem 80% das ruas de Montes Claros asfaltadas. Faltam muitos bairros periféricos, principalmente, e em alguns lugares que além do asfalto, que já tem o asfalto, a gente tem com essa preocupação da drenagem. Por quê? Onde não tem o asfalto, ou tem, quem sofre com um possível alagamento, com o possível excesso de água, fluxo de água, é quem está na ponta. Por isso que eu peço à população para entender esse processo de drenagem. E é um dos pilares da administração do prefeito, ele tem falado isso, que a gente tem que preocupar com a drenagem do fluxo. Né? Nós estamos diminuindo a arborização, é um problema que nós estamos enfrentando. A própria CEMIG, ela vem cortando e podando essas áreas de uma forma que vai acabando com a questão climática também. Montes Claros é uma cidade muito quente, e se a gente fizer essas podas desenfreadas, vai acarretar a questão de saúde pública também, aquecimento global e tudo isso. Então, assim, quando você fala de asfalto, é um conjunto. Eu não posso tratar só como chegar, fazer a medição da rua e passar a camada asfáltica. Eu tenho que pensar no fluxo de água que aquela rua recebe sem o asfalto, depois o fluxo vai aumentar e para onde que ela vai, essa questão de drenagem. Então, eu acho que está crescendo muito, inclusive nesse 1 ano e meio de mandato, nós colocamos parte das nossas emendas para várias ruas de Montes Claros, umas já ficaram prontas, mas nós temos esse cuidado, desse compromisso com a responsabilidade de falar a verdade, e a gente não quer falar que o asfalto vai chegar daqui uma semana, e se na verdade nem foi licitado. Então as pessoas que acompanham o nosso trabalho sabem da forma verdadeira que a gente trata com a coisa pública. Tá. Um outro assunto, vereador, não menos importante, está relacionado à questão do descarte irregular de lixo em nossa cidade, que é um problema recorrente e que, além de prejudicar o meio ambiente, essa prática coloca a saúde pública em risco. Na sua avaliação, quais medidas precisam ser adotadas para conscientizar a população e combater esse problema? Então, eu acho que primeiro é a consciência individual, né? Eu costumo dizer na tribuna várias vezes com as pessoas que eu converso, que o pessoal que trabalha na Secretaria de Serviços Urbanos, no setor de limpeza, eles cuidam exclusivamente, deveriam pelo menos cuidar exclusivamente da manutenção. Ou seja, uma árvore que está ali na praça, ela vai secar a folha e vai cair, uma questão natural. Uma grama que está lá na praça, no parque, ela vai crescer. Então, esse pessoal, esses colaboradores, servidores, a população tem que entender que eles têm que trabalhar para fazer a manutenção. Eles não é responsável pelo lixo nosso. Então, por exemplo, você vai numa praça comer um pastel, você é responsável pelo descarte desse guardanapo, dessa latinha de refrigerante, desse descartável, de jogar no lugar certo. Eles não são obrigados a fazer a limpeza para você. Ou seja, frisando, eles são responsáveis pela manutenção da limpeza da cidade. Eles não são responsáveis pela a sujeira individual nossa. Nós temos que tratar com que a cidade é nossa. Tudo que eu faço, ela tem a lei do retorno volta. E principalmente quando a gente se trata de sujeira em abundância, e quando vem uma chuva, obstrui um bueiro. E eu tenho fiscalizado muito, principalmente essas questões, porque a gente mora na parte também baixa. Então, se um bueiro está obstruído, e muitas pessoas me ligam, Eduardo, o bueiro está entupido. E não está. Ele está obstruído. Vem roupa, vem guardanapo, vem marmitex, que entope ali naquele momento, a garrafa PET, ele obstrui naquele momento a ponta do bueiro. Recentemente eu fiz um vídeo nesse momento fazendo a limpeza, obstruindo a boca de lobo, né, que o pessoal fala. A gente desobstruiu em 20 minutos a água, pegou seu curso normal. É lógico, é evidente que em vários lugares a gente precisa aperfeiçoar a questão do fluxo de água, tem rua que vira bacia, né, tem que melhorar a questão do escoamento junto com a Secretaria de Infraestrutura, mas eu acho que se a gente partir do princípio de cada um cuidar da sua porta de sua casa, lembrar que você vai sair do trabalho, você comer um guardanapo, você guarda na sacolinha dentro do carro, ao chegar em casa você joga no lixo, aí nós vamos pensar numa cidade grande.
Não tem uma consciência cultural da população de preservar o que é dele, né? Ninguém quer chegar numa praça e ver aquela imundície de lixo. Então a gente quer cuidar e preservar. Eu acho que nesse aspecto nós temos trabalhado muito com vídeos, com cartazes, com essa discussão, sabe? E a gente não foge disso, porque a gente entende que esse lixo ele tem que ser tratado de forma individual. Então, se cada pessoa fizer o seu trabalho, a cidade vai ficar mais limpa, o pessoal da Secretaria de Serviços Urbanos vai ter mais tempo e pessoal para ir em outros lugares, atender mais rápido essa manutenção do lixo, das praças, parques, etc. Isso é muito importante. Na área da saúde, vereador, o senhor destinou cerca de R$23 mil para a Unidade Básica de Saúde do bairro Santa Rafaela. Em que esse recurso foi investido e quais benefícios isso vai trazer para a comunidade? Não somente o bairro Santa Rafaela, mas a unidade de saúde lá do Santo Inácio, a unidade também de saúde do São Judas, também para o bairro Planalto. Nós temos destinado nossas emendas. De caso específico para São Judas, Santa Rafaela e Santo Inácio, foi para a aquisição de microcomputadores e ventiladores bebedouros. Uma parte já foram entregues, porque a gente entende que os equipamentos lá, além de ultrapassados, não estavam na mesma quantidade dos servidores, então melhora o atendimento para os usuários, mas também melhora na prestação de serviço pelos agentes de saúde, endemias, o pessoal da recepção. Então nós estamos pensando também na melhoria de trabalho, das condições dos nossos servidores municipais da área da saúde, né? Terem a melhor condição de atender a população. Então, nesses casos, 3 específicos foi computador e bebedouros. E lá para o Planalto, além de uma reforma que nós solicitamos lá, um recurso de mais de R$80 mil, nós também fizemos uma destinação de um ultrassom portátil para aquisição, para melhorar também, ajudar no diagnóstico dos médicos aos usuários. Então a gente está pensando em uma cidade como um todo. Eu tenho visitado todos os bairros que a população nos convida pelo Instagram, pelo WhatsApp ou pessoalmente, onde que o pessoal chama, mesmo onde que não está chamando, a gente está tentando visitar, que é o nosso papel, ver o que está faltando nas unidades de saúde, tanto para melhorar o atendimento para os servidores, mas também para os usuários. Então a gente tem que pensar a política de saúde como um todo, não só na infraestrutura, mas na qualidade da prestação de serviço para quem vai prestar e para quem vai receber essa prestação de serviço, no caso os usuários de Montes Claros. Correto. Faremos agora uma pequena pausa, voltamos logo após o intervalo. Estamos de volta com o programa Café com o Vereador, hoje recebendo o vereador Eduardo Preto, falando aqui sobre as diversas demandas que chegam diariamente ao seu gabinete, sobre o seu trabalho por toda a cidade de Montes Claros. Vereador, como está o andamento das obras de construção do CEMEI Amiguinhos de Jesus, do conjunto José Carlos de Lima? Já existe uma previsão para a entrega dessa unidade? Então, nós tivemos no loco, visitamos aquele prédio que está sendo construído, conversamos com o engenheiro responsável lá, nosso amigo, e pelo que a gente observou e ele falou, 60% da execução da obra. A previsão é que seja em dezembro, final de dezembro, início de janeiro. E a gente fica muito esperançoso que é um prédio que vai dar dignidade, como eu falei, agora para os servidores da educação, pessoal da cantina, da zeladoria, as professoras, auxiliares, todo o conjunto de servidores da educação e também para as crianças. Todas as salas agora vão ser equipadas com ar-condicionado. Então é uma importante conquista também que o município obteve. E a gente percebe que aquele local é do lado da unidade de saúde. Então a gente percebe a preocupação da administração com o conjunto da obra. Qualquer coisa, Deus quiser, não vai acontecer nada, mas tem uma unidade básica de saúde do lado, que pode assim ser a criança ser atendida da melhor forma e com uma urgência, Então é um prédio magnífico, com elevador para ter mais acessibilidade para as crianças com deficiência, um conforto, pátio enorme com a sombra quando tiver tempo de chuva, que a criança não precisa ficar dentro da sala. Tem um espaço também que pode ser utilizado na época de sol, de fazer as atividades. Então, a gente está muito esperançoso, é uma conquista daquela região ali que atende não somente o Zé Carlos de Lima, mas Maria Cândida, Santo Inácio, também um pedaço do Cristo Rei,
ali do Dr. João Alves. Um prédio maravilhoso que vai ser entregue, se Deus quiser, com dinheiro da população, sendo investido na população. Então, 60% das obras avançadas, a gente espera que passo largo agora, ela finalize em dezembro para janeiro, para, se Deus quiser, fevereiro, as crianças poderem ter esse direito agora de um prédio novo, com escola adequada, com conforto, com arejada, sabe? Com qualidade. Isso é muito importante, vereador. Agora, a Câmara aprovou recentemente um projeto de lei de sua autoria que institui no município a Semana de Conscientização sobre Doenças Raras. O que motivou essa iniciativa e qual a importância dessa campanha para a população? Então, nós temos algumas leis já aprovadas, né? Já viraram leis aqui voltadas para criança com Down, pessoa com Down, o autismo, estamos trabalhando. E as doenças raras, o próprio nome já diz, tem situação que a população, por exemplo, o autismo agora tem evidência. Então, assim, graças a Deus está tendo trabalho das associações, da própria Câmara Legislativa, da Assembleia, da Câmara Federal, do Senado, e então está tendo mais visibilidade. Então, aquilo que você tem mais visibilidade, você passa a saber, estudar mais e conhecer. E as doenças raras, muitas pessoas chegam até no centro de saúde, a pessoa não sabe. Então a intenção nossa, além de ter uma política pública voltada para essas pessoas que possuem doenças raras, é ter uma conscientização. Eu costumo dizer, André, que se a gente não fizer essa ampla divulgação de qualquer que seja, essa xícara, se a população não se identificar e não saber como que se trata, o que pode ela ser utilizada, o que fazer, não vai para frente. Então a mesma coisa com a política pública. Se a gente tem um canal onde a Secretaria de Saúde e todas as secretarias envolvidas possam fazer e conscientizar e esclarecer para o público, a gente vai ter uma população com mais conhecimento, com mais informação, para ter também a garantia dos direitos. E a gente não pode excluir, porque é uma a cada 100 mil pessoas que possui uma doença, por exemplo, no sentido raro. Nós queremos que todos possam ter acesso e conhecimento, porque quem sofre é aquela pessoa portadora dessa doença. Mas e aquela também que não tem, ela tem que ter o esclarecimento, entendimento para poder ter uma educação, um respeito, uma empatia com essas pessoas. Então a intenção nossa é de ter ampla divulgação para que, de fato, essas pessoas portadoras das doenças raras, ela tenha também a qualidade no atendimento, seus medicamentos também sejam liberados, né? Para diagnósticos, o atendimento na unidade de saúde. Então a intenção nossa é valorizar também, dar dignidade a essas pessoas. Correto. Uma outra proposta de autoria do senhor inclui o concurso Comida de Boteco, né, no calendário oficial de eventos do município. Qual a importância dessa iniciativa para a gastronomia, o turismo e a economia de nossa cidade? Então, André, no início do programa eu falei, nosso mandato ele é muito eclético, né? É área de saúde, ambiental, educação, trânsito, limpeza urbana, de infraestrutura. Mas também a gente valoriza também o pequeno, médio e grande empreendedor. Nós entendemos que aquelas pessoas que querem oportunizar e, como se diz, através do seu esforço, seu suor, elas conseguirem entrar no mercado comercial, elas têm que ser valorizadas. E o Comida de Boteco, ao nosso olhar do nosso mandato, foi importante porque ela dá uma visibilidade maior, gerando emprego, gerando renda, fomentando a economia local. Ela consegue colocar a nível nacional um bar aqui de Montes Claros, ou seja, um boteco aqui de Montes Claros, para a pessoa de fora conhecer e dar a oportunidade do campeão aqui ter sua comida, né? O seu prato, ela ser reconhecida a nível nacional. Então a gente entende que esse importante espaço do Comida de Boteco, ele vai fomentar ainda mais Montes Claros. Nós precisamos avançar, por exemplo, na questão do mercado. Já está tendo projeto aí para reformar todo o mercado. Por que não fazer um evento no futuro com esses participantes do Comida de Boteco no mercado? Todo mundo sabe que o mercado é um patrimônio aqui de Montes Claros, só vem de fora. E está sendo olhado com esse cuidado pela administração. E nós entendemos que o Comida de Boteco, além de, igual eu falei, fomentar a economia, é valorizar o pequeno. Às vezes que abre a porta de sua casa ali para receber uma clientela que vem do outro lado da cidade. Seja com um arrozinho com piqui, seja ali com torresmo, uma carne só com mandioca, com uma dobradinha, sabe? Com outros pratos que, por o incrível que pareça, eles fazem a criação. Então, a oportunidade dos próprios Montes Clarenses conhecerem a gastronomia local.
E aí com isso eles ganham o seu dinheiro, eles conseguem pagar seu fornecedor, seus credores em dia. E é o que a gente quis com esse dia para ter evidência, valorizar importante evento que é a comida de boteco, para valorizar o pequeno, o médio, o grande que tem oportunidade, que vive daquilo ali, vive do seu bar, vive do seu boteco, é ali que ele paga suas contas. Então a gente precisa valorizar e oportunizar qualidade para esses grandes e pequenos e médios empreendedores que matam, como se diz, não um leão por dia, não um zoológico, para dar conta de manter as coisas em dia. Né? Então é uma questão de valorização mesmo. É uma oportunidade para que o seu comércio, o seu estabelecimento se torne mais conhecido, atraia mais clientela e acaba que todo mundo ganha com isso. Isso, com certeza. Direta ou indiretamente. Qual tem sido a principal demanda apresentada pelos moradores durante suas visitas aos bairros que o senhor costuma atender aí, vereador? Diversas. Tem diversas. E assim nós já conseguimos responder várias. Tem o pessoal da inclusão, das entidades sociais. Agora, toda quinta-feira, como eu falei no programa, eu tenho um gabinete regional que a gente faz o agendamento na quarta e na quinta, eu escuto a população. É questão de regularização de imóveis, é questão de limpeza e o mais importante, todo mundo que me procura, eles procuram com atendimento coletivo. Ninguém vai lá, Eduardo, eu preciso disso individualmente. Eduardo, me ajuda nisso. Todos, graças a Deus, que foi uma conquista, sabe, de conscientizar na campanha, nós fizemos isso, de conversar, que eu seria um vereador, de escutar e tentar resolver o problema para melhorar a vida de todos. Todo mundo que vai, tanto no gabinete aqui na Câmara, quanto no gabinete nosso regional, é querendo o melhor para a coletividade, sabe, André? Isso é gratificante. E quando você fala desse trabalho, da extensão do nosso mandato, e aí eu vou citar de forma específica, por exemplo, a Associação de Autistas, a ANDA, que a gente conseguiu, inclusive com a parceria da Prefeitura e com recurso através de emenda parlamentar estadual, dos deputados parceiros, para colocar um recurso nessa entidade. E aí você vê esse recurso ser otimizado em política pública, com atendimento, terapia ocupacional, com fono, com psicólogo, e uma mãe vira para mim e fala assim, Eduardo, se não fosse a sua atuação junto com a associação de conseguir recurso, o meu filho que era não verbal e agora fala, já não tem palavras, sabe, André? Você vê a evolução da criança, uma política pública efetiva constante. Então ele vai toda semana, praticamente 2, 3 vezes na associação para ter esse atendimento constante e você vê a evolução e a família virar para você, Eduardo, graças a Deus você está aqui nos ajudando. Isso é que conforta e motiva e dá energia de continuar fazendo o melhor para essas entidades. Então as demandas são diversas. Tem muita gente que fala assim, Eduardo, o que nós vamos fazer para melhorar a limpeza da praça? E já vem da discussão, como que nós vamos fazer para reformar essa praça? Então, todos os atendimentos que a gente faz não tem esse pedido individual, egoísta, sabe? Todo mundo que a gente conversa é o coletivo e eu fico muito satisfeito da gente estar podendo contribuir e melhorar muitos claros. Então, eu não posso especificar para você qual que é, porque cada pessoa tem sua peculiaridade e toda peculiaridade dela, ela é coletiva e é importante. Nós escutamos tudo, na área da saúde, questionamento, na área da saúde, da educação nós queremos, da assistência social, do meio ambiente, da infraestrutura. Todo mundo tem aquele, como se diz, o umbigo dói em algum lugar. Só que nesse lugar que doeu e me procurou, não foi um umbigo individual. Foi uma dor, mas um sentimento de melhorar para o coletivo. Tá. E de que forma o senhor costuma acompanhar a execução das obras de serviços públicos para garantir que as solicitações da população sejam, de fato, atendidas? Primeiro a gente fazendo essas visitas em loco, né? Assim que é dada a ordem de serviço de alguma espécie, seja saúde, educação, algum prédio, alguma estrutura, a gente tem visitado, ver se o serviço é de qualidade, se aqui está atendendo, se ele fez pela metade ou não. Mas o mais importante do que executar a obra também, eu falo, André, que é importante nós, enquanto vereador, visitar as obras aí, já os prédios prontos, para ver, porque tudo precisa de manutenção. Né? Nós destinamos, estamos cobrando do Poder Executivo agora para estar sendo licitado a reforma de banheiros, escolas que já existem, mas com o passar do uso ela tem o desgaste natural. E quando se trata também de escola, a gente precisa. Então nós destinamos para a reforma de algumas escolas, banheiro de escolas municipais, e a gente vê isso, é fiscalizando, é conversando. Por que conversar? Essa escuta com a população, com os servidores, com o funcionalismo. É porque eles que estão lá na ponta, é eles que vivenciam a dificuldade e a população está irritada com a política. Por quê? Ela paga muito imposto
Você, contribuinte aí, você paga muito imposto. E quando você abre o jornal e a televisão aí falando desses absurdos de corrupção, você fica indignado. Quando você pega a sua conta de luz e tem uma taxa de iluminação pública e na porta de sua casa não tem uma iluminação pública. Você fica indignado, irritado. Quando você pega a sua conta de água e tem a taxa de esgoto e na rua de sua casa não tem a rede de esgoto. Você fica irritado quando você vai numa praça que está acabada. Porque assim, isso tem direito de irritar. E por isso que eu falo que a gente tem que fazer escuta. Quem se colocou à disposição da população para ser vereador, deputado, prefeito, governador, tem que ter a coragem de escutar a população para saber. Ele tem que visitar, não é esperar 4 anos passar para escutar os problemas, não. E eu tenho a consciência tranquila que eu estou rodando e conversando. Mesmo falando a verdade, que às vezes as pessoas não entendem, mas eu não fico com esse receio de falar a verdade, porque eu sei que eu estou fazendo o meu papel, nós estamos trabalhando muito para melhorar a vida de todos e fazer valer o seu dinheiro. Para encerrarmos, eu gostaria de pedir ao senhor para encerrarmos fazendo aquilo que o senhor também gosta muito de fazer nas suas horas de folga, de lazer e também muitas vezes a serviço da comunidade, com participação em festas religiosas e alguns eventos que traz aí algum benefício para a população. Para quem não sabe, para quem não conhece, o Eduardo Preto é um sanfoneiro de mão cheia e assim a gente encerra o nosso Café com o Vereador desta semana. Não é tão de mão cheia não, mas graças a Deus é uma conquista e um trabalho que a gente já fazia antes do mandato, nós que passamos de ministérios, dessas bandeiras de folia, e nós somos convidados. Então eu utilizo, e aproveitando a oportunidade que nós estamos tendo aqui na TV Câmara, é porque, como eu falei, escutando as pessoas, é na comunidade, que mesmo no evento festivo religioso com a sanfona ou com o violão, é que as pessoas, André, nos procuram e falam assim, Eduardo, eu sei que você está aqui na festa, mas na minha rua está faltando isso. Eu sei que você está aqui nesse evento aqui, mas eu tenho que te falar que está faltando isso, vai lá visitar. Então eu fico com muita satisfação das pessoas saberem que o que a gente fazia antes de ser vereador, a gente continua fazendo, e que Lélia tem uma pessoa que está escutando o questionamento dela. O Café com o Vereador termina aqui. Obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade. Quando olhei a terra ardendo na fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Valeu, André! Valeu, Tamanca,